Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Você pode interagir com esse conteúdo de diversas formas, curtindo, compartilhando, mostrando para os amigos, para os colegas, para os familiares, para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Meu nome é Letícia e sejam todos muito bem-vindos ao canal dos Vagalumes. Gente, esse vídeo, ele é parecido com um vídeo que eu já fiz aqui no canal sobre o caso do PC Siqueira e do porquê nós seguimos quem seguimos. Por que eu vim falar um pouquinho sobre isso aqui de novo? Eu quero trazer essa reflexão aqui porque eu acho importante a gente parar pra pensar sobre esse assunto, né? Quando eu falei do caso do PC Siqueira, eu tava falando, obviamente, de um caso extremo, né? Um caso ali que envolve um menor de idade, uma menor de idade no caso, uma menina menor de idade, um caso de criminalidade, um caso envolvendo sexualidade, criminalidade, enfim, coisas fora da lei nesse sentido. Mas vamos pensar por um outro viés. Pessoas que a gente segue, que não são criminosas, que não são pessoas ruins, no sentido assim de caráter, de moral, mas que são pessoas que não necessariamente nos agregam em alguma coisa, em alguma reflexão, etc. Eu tava passeando pelo YouTube agora mais cedo e um vídeo me foi recomendado de uma youtuber bem pequena, ela tem uns 10 mil seguidores no canal dela. Pra plataforma do YouTube, né, você tem youtubers que tem 50 milhões de seguidores, então ter 10 mil é muito pouco. Então ela é uma youtuber pequena e ela fez um vídeo falando sobre isso, falando sobre o caso da Pugliese e toda aquela polêmica que deu em volta do fato dela ter feito uma festa em meio à pandemia, convidado pessoas e enfim, e ter gerado toda essa questão em volta dela. E a Pugliese, pra quem não sabe, essa blogueira fitness, ela é uma pessoa que tem muitos seguidores. E aí eu volto a perguntar pra vocês, por que a gente segue o que a gente segue? Por que as pessoas seguem pessoas como ela, por exemplo? O que essa pessoa tem de interessante, de relevante? Eu percebo isso muito nas plataformas de conteúdo digital. Eu fui uma pessoa que, acho que eu já comentei em outros vídeos, eu sempre consumi conteúdo desde muito adolescente, eu fui da era dos vloggers, e então eu conheci o trabalho do PC Siqueira, por exemplo, eu conheço o trabalho do Felipe Neto, eu acompanho o Felipe Neto há muitos anos, mas eu mudei. Conforme eu fui crescendo, amadurecendo, me formei na faculdade, estou fazendo a minha pós-graduação, eu fui mudando os meus conteúdos, porque a gente muda, o ser humano muda, a gente não é o mesmo de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, nossos gostos mudam, a gente amadurece, a gente passa por experiências, novas experiências, a gente se torna mais crítico, espera-se que a gente se torne mais crítico perante a vida, perante os acontecimentos do mundo e a realidade, então a gente vai mudando de conteúdo. Hoje eu consumo um conteúdo muito mais nichado. O que é esse conteúdo nichado? Um conteúdo direcionado. Por exemplo, o conteúdo que eu abordo aqui no Instagram e no YouTube também é um conteúdo nichado. É um conteúdo sobre arte, sobre linguagem, sobre como a arte e a realidade se imbrincam, como a arte e política se imbrincam. Então é um conteúdo nichado. Não é qualquer pessoa que vai se tornar meu público. E tá tudo bem. E tá tudo ótimo. Eu consumo muito mais conteúdo nichado hoje em dia. Por diversas razões, Eu não tenho nada contra, né, deixando bem claro, no sentido de criticar o trabalho de determinados youtubers e criadores de conteúdo de outras plataformas que tem mais de 1 milhão de seguidores, etc. Cada um tem seu trabalho, cada um tem o seu mérito. A única questão é que eu acho que tem muita gente boa e eu acho que é esse o ponto que pega. Muita gente fazendo um trabalho incrível, tanto em termos de militância, por exemplo, se você for parar pra pensar e seguir canais de militância, de determinados tipos de militância, mulheres feministas, mulheres negras, pessoas refletindo a questão da periferia, pessoas falando sobre política tanto fora do Brasil quanto aqui no Brasil, falando sobre relações internacionais, pessoas falando sobre arte, pessoas falando sobre cultura. E também você tem um conteúdo muito interessante feito por jornalistas para determinado nicho, um conteúdo muito bem feito também. Você tem gente especialista em um assunto, por exemplo, eu sou da área da biomecânica e eu vou fazer um canal sobre biomecânica. Sabe, conteúdo acadêmico de qualidade, pessoas que pesquisam, etc, e que tiram um tempinho para fazer divulgação científica aqui no YouTube, que eu acho isso incrível, não só no YouTube, mas também no Instagram e outras plataformas, eu acho isso maravilhoso. E é esse determinado tipo de conteúdo que eu ando seguindo e consumindo. Gente, a nossa televisão, eu fico muito feliz que a internet exista, porque
A internet, apesar dos pesares, você consegue encontrar bom conteúdo. A televisão, ela nos dá aquele conteúdo. E aí você o aceita ou não. A nossa televisão aberta, e aí falando muito por mim mesma, eu acho ela muito ruim em termos de conteúdo. Por diversos motivos. Por diversos motivos. Dá pra fazer um vídeo só sobre isso, sobre conteúdos de televisão. Mas, no geral, o nosso conteúdo ele é muito complicado, assim, pra dizer o mínimo. Aquilo que a gente encontra na TV. É importante perceber que a gente vive, digamos assim, numa era da comunicação, né? Então não é à toa que existam tantas pessoas trabalhando com a internet. Eu sou essa pessoa, né, recente, estou aqui mais ou menos há uns 2 meses, ainda com uma audiência muito singela. Então existem uma leva de pessoas que fazem esses conteúdos. Muitos vão por moda e tendência, porque a internet ela é esse lugar que pode, que tá trazendo esse novo fenômeno, que é o profissional da internet, que é o profissional do conteúdo digital, e já existem pessoas refletindo sobre isso, acadêmicos, etc., sobre esse novo proletariado digital. Mas a questão é que a internet também, as plataformas também são empresas. E as empresas, elas vivem do seu dinheiro, do seu lucro e da sua relevância social simbólica, digamos assim. Então, a gente tem que parar realmente pra pensar quem são essas pessoas que a gente segue. Isso também vale pra área da cultura. Por que a gente escuta, por exemplo, a música de determinado artista? Pegando o exemplo da música, que é algo muito presente na vida de qualquer brasileiro. Por que a gente escuta aquela pessoa? O que me chama a atenção? É importante a gente pensar sobre isso, gente. É muito importante. Parece bobo, mas não é bobo a gente pensar sobre isso. Por que a gente vê o filme daquele diretor? Por quê? Existem artistas, por exemplo, que eles criam uma persona de si mesmo. É o caso da Marilyn Monroe, é o caso do Salvador Dalí, por exemplo. Pra quem não sabe de quem eu tô falando, a Marilyn Monroe era uma atriz, enfim, era uma celebridade que fez muito sucesso há umas décadas atrás. O Salvador Dalí era um pintor muito vinculado à escola do surrealismo, apesar de que o Salvador Dalí não é o cara do surrealismo, mas convencionou-se associá-lo a esta escola, a este estilo, enfim, este movimento artístico que durou décadas, chamado de surrealismo. E essas pessoas, o que é a persona? É esse personagem de si mesmo. E claro, aqui vale uma distinção. Existe uma diferença entre personagem e persona. A persona, só aquela pessoa podia fazer. A Marilyn Monroe, só a Marilyn Monroe poderia fazer. O Salvador Dalí só poderia ser Salvador Dalí porque o Salvador Dalí criou aquela persona. O personagem é diferente. O personagem é aquela pessoa, aquela criação ficcional da cabeça de alguém, que alguém inventou, e aí vai vir um ator, e aí ele vai criar uma série ali de técnicas e de vestimentas e, enfim, para criar este personagem, e esse personagem vai ser dirigido por um diretor, etc, etc. Mas qualquer pessoa pode fazer esse personagem, qualquer pessoa pode fazer o Hamlet do Shakespeare, por exemplo. Qualquer pessoa pode fazer a Lady Macbeth, de Macbeth, do Shakespeare. Agora, a Marilyn Monroe só é a Marilyn Monroe. O Fred Mercury, por exemplo, é só o Fred Mercury. Entendem o que eu quero dizer? Então por que a gente segue essas pessoas? O que elas nos agregam nas nossas vidas? E falando especificamente sobre arte, o que esses movimentos artísticos, esses livros que a gente leu, tiveram importância para nos formarmos quem nós somos? Em termos de reflexão de mundo, de conhecimento de mundo, de ideia, de movimentação, de humanidade. Tudo isso é muito importante a gente pensar, principalmente nos conteúdos digitais também, que a gente tem uma relação um pouco mais direta do que a televisão, né, com o nosso público. Bom, e o que isso tem a ver com ser famoso? A gente vive numa cultura. A cultura brasileira é uma cultura extremamente complexa, que tem diversas raízes. Você tem ali não existia o indígena, existiam várias etnias, com várias visões de mundo. Todas elas influenciaram o nosso modo de ser. Europeus a mesma coisa, não foram só os portugueses que pisaram na nossa terra. Então nós tivemos outras populações europeias que estiveram aqui, também influenciaram na nossa cultura. Nós temos a vasta cultura africana, lembrando que não foi o africano ideal da nossa cabeça que veio pra cá. Você teve regiões específicas, de etnias específicas da África, que vieram pra cá pro Brasil e comporam, além de outras populações que vieram também, né? Você tem aqui em São Paulo, por exemplo,
as populações dos japoneses que vieram aqui, uma leva de imigração, etc., que também comporam a dinâmica cultural da nossa cidade. Então, nós temos uma cultura extremamente complexa, muito simbólica, etc. Mas a gente vive numa cultura, digamos assim, que é regida por um sistema econômico específico, que é o capitalismo. E o capitalismo, apesar de que ele funciona de formas diferentes em cada país, ainda assim, ele é o sistema capitalista. E o sistema capitalista, como todo sistema econômico, ele carrega valores, ele carrega ideologia. O que eu percebo, desculpa, muitas vezes, é que as pessoas seguem são as pessoas que representam os valores, principalmente os valores do nosso sistema econômico. Então, essas pessoas são ricas, elas têm muitas posses, elas vivem em lugares legais, elas passam por lugares badalados, e esses são os valores do sistema. Entendeu? Do nosso sistema econômico vigente no momento. E o que me incomoda, para além dessa questão só do sistema, é uma questão do que essa pessoa pode agregar para você. Porque tem pessoas, por exemplo, que apesar de serem ricas, bonitas, e também condizerem com aquilo que o sistema diz, elas têm muita coisa para oferecer. Muito conhecimento, muita reflexão, etc. Agora tem pessoas que não. Essas pessoas, principalmente essas blogueiras, elas fazem muito sucesso particularmente porque elas são ricas, magras e só mesmo, só isso aí. E aí você fica, ok, beleza, você quer pesquisar uma maquiagem um dia pra ir numa festa, você quer ver um tratamento eu não estou criticando pessoas que fazem isso, né, eu quero fazer um tratamento, quero fazer uma lipoaspiração, não vejo um mal em si mesmo em relação a isso, sabe? Mas é mais exatamente pra gente pensar, pra gente abrir o olho e ver que tem muita gente fazendo muita coisa legal por aí e que não é valorizado. E quando você é ator, pra quem não sabe, eu fiz teatro há muitos anos. E uma das grandes frases clássicas que falam pra quando você é ator e você não é conhecida é quando que eu vou te ver na Globo? E aí, isso é uma coisa que eu refleti durante muitos anos na minha vida. Que como se a meta última de um ator fosse ele ser reconhecido nos meios de comunicação tradicionais do lugar onde você vive, né? E por que você tem que ser famoso para ser um bom ator? Fama significa necessariamente que você é um bom artista? Isso é algo pra gente pensar também. Se você é cantor e você tem fama, você realmente canta bem? Você tem um trabalho musical interessante ou por uma série de outros fatores que você conseguiu fama? O que a fama de verdade representa pra gente? Eu acho bom a gente começar a pensar um pouquinho sobre isso. Também com os nossos artistas que a gente segue, que a gente conhece. E é isso. Esse é um vídeo um pouco mais reflexivo, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê. Beijos e até mais.